Cinemaníacos, hoje vamos lembrar de 10 estrelas que brilharam intensamente, mas partiram cedo demais, deixando um legado eterno na história do cinema. Prepare-se para uma homenagem emocionante e cheia de nostalgia. Após a vinheta. Bem-vindos, cinemaníacos, ao Cinevisão, televisão e cinema. Aqui, a magia do cinema clássico continua viva. E hoje, vamos falar sobre talentos inesquecíveis que nos deixaram cedo demais, mas que continuam vivos em nossos corações através de suas obras. Se você é novo por aqui, saiba que este é nosso novo lar após termos nosso canal anterior, Cinevisão, cinema e televisão, hackeado e infelizmente deletado. Mas estamos aqui de volta, firmes e fortes. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Agora, sem mais delongas, vamos relembrar esses artistas que marcaram a história do cinema. Bloco 1. Introdução ao tema com panorama histórico. O mundo do cinema nos presenteou com grandes astros e estrelas ao longo das décadas. No entanto, alguns tiveram suas carreiras interrompidas de forma precoce, deixando um vazio imenso para seus fãs e a indústria. Seja por tragédias inesperadas ou questões pessoais, esses artistas nos ensinaram o valor de aproveitar cada momento. Bloco 2. Atores e curiosidades. James Dean, de 1931 a 1955. Nascido 8 de fevereiro de 1931, Marion, Indiana, Estados Unidos. Morreu 30 de setembro de 1955, idade 24 anos, Cholame, Califórnia, Estados Unidos. Local de sepultamento: Parque Cemetery, Fairmont, Indiana, Estados Unidos. Motivo da morte: acidente automobilístico. Filme icônico: Juventude Transviada, 1955. Curiosidade: James Dean morreu tragicamente em um acidente de carro aos 24 anos, pouco antes de seu maior sucesso estrear. Sua Porsche 550 Spider, de número 130, é conhecida até hoje como o carro maldito. Inicialmente, a polícia atribuiu o acidente à alta velocidade do ator, mas meses depois, a investigação concluiu que ele estava dentro do limite permitido, culpando outro veículo que colidiu com a Porsche. Pergunta: você já assistiu a algum filme do James Dean? Qual é o seu favorito? Opinião própria. Pelo sim ou pelo não, independente de quem foi a culpa no acidente, isso não importa. O que interessa é que James Dean foi, é e sempre será um símbolo da rebeldia dos anos 40 e 50, um ícone que atravessa gerações até os dias de hoje. 2. Heath Ledger, de 1979 a 2008. Nascido 4 de abril de 1979, Perth, Austrália. Morreu 22 de janeiro de 2008, idade 28 anos, Sorro, Nova York, Estados Unidos. Local de sepultamento: Cemitério Karrakatta, Perth, Austrália. Motivo da morte: overdose acidental de medicamentos e álcool, possível suicídio. Filme icônico: Batman, O Cavaleiro das Trevas, 2008. Curiosidade: ele venceu o Oscar póstumamente por sua performance como Coringa. Pergunta: você acha que alguém superou o Coringa de Heath Ledger? Opinião própria: em minha opinião, e já peço desculpas aos fãs do Joaquim Fênix, ninguém superou Ledger como Coringa. Ele foi o palhaço do crime que nós merecíamos, sombrio, caótico e inesquecível. 3. River Phoenix, de 1970 a 1993. Nascido 23 de agosto de 1970, Madras, Oregon, Estados Unidos. Morreu 31 de outubro de 1993, idade 23 anos, West Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. Local de sepultamento: não foi divulgado pela família. Motivo da morte: intoxicação combinada com drogas, overdose. Filme icônico: Conta Comigo, 1986. Curiosidade: irmão mais velho de Joaquim Fênix, River era considerado uma das maiores promessas do cinema, mas faleceu tragicamente aos 23 anos. Pergunta: você acha que River Phoenix teria se tornado um dos maiores atores de sua geração se tivesse tido mais tempo? Opinião:
Na minha humilde opinião, considerando o talento que vemos no irmão mais novo, Joaquim, minha resposta seria um grande sim. No entanto, não podemos comparar River com Joaquim, porque cada um tinha e tem o seu próprio brilho único. No caso de River, infelizmente, esse brilho foi apagado cedo demais, deixando-nos a imaginar o quanto ele poderia ter conquistado. 4. Marilyn Monroe, de 1926 a 1962. Nascida 1º de junho de 1926, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Morreu 4 de agosto de 1962, idade 36 anos, Brentwood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Motivo da morte: overdose de barbitúricos. No caso de Marilyn, sua morte foi oficialmente atribuída a uma overdose de medicamentos, e o caso foi classificado como provável suicídio. Filme icônico: Os Homens Preferem as Loiras, 1953. Curiosidade: Marilyn foi um dos maiores ícones culturais sex symbol do século XX. Sua morte aos 36 anos ainda gera teorias e debates, e sua relação com o presidente John F. Kennedy é até hoje um dos mistérios mais comentados de sua vida. Pergunta: qual performance de Marilyn Monroe é a mais memorável para você? Opinião própria: Marilyn foi um verdadeiro furacão em Hollywood e também em Las Vegas. A atriz abalou todas as estruturas de sua época e deixou um legado inesquecível na cultura pop mundial. Sua influência ainda ecoa, provando que ela é muito mais do que um ícone. É uma lenda. 5. Chadwick Boseman, de 1976 a 2020. Nascido 29 de novembro de 1976, Anderson, Carolina do Sul, Estados Unidos. Morreu 28 de agosto de 2020, idade 43 anos, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Data do enterro: 3 de setembro de 2020. Motivo da morte: câncer de cólon. Filme icônico: Pantera Negra, 2018. Curiosidade: Chadwick lutou contra um câncer em segredo enquanto filmava alguns de seus maiores sucessos. Sua força e legado como T'Challa o tornaram um símbolo de superação. Pergunta: como você acha que o legado de Chadwick continuará impactando o cinema? Opinião própria: a Marvel Studios soube honrar a memória do ator de forma digna e respeitosa. Em vez de recriar T'Challa com CGI, decidiram passar o legado para uma nova geração, apresentando o filho do personagem no final de Pantera Negra 2. Foi uma escolha emocionante e cheia de significado para os fãs. 6. Natalie Wood, de 1938 a 1981. Nascimento: 20 de julho de 1938, São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Falecimento: 29 de novembro de 1981, Ilha de Santa Catalina, Califórnia, Estados Unidos. Motivo da morte: afogamento, circunstâncias misteriosas ainda não esclarecidas. Filme icônico: Amor, Sublime Amor, 1961. Curiosidade: sua morte por afogamento em circunstâncias misteriosas continua sendo uma das maiores controvérsias de Hollywood, gerando debates até hoje sobre o que realmente aconteceu. Natalie era casada com o ator Robert Wagner, famoso pela série Casal 20, com quem teve uma relação marcada por reconciliações e que durou até a trágica morte da atriz em 1981. Pergunta: você já assistiu ao clássico Amor, Sublime Amor? O que achou da atuação de Natalie? Opinião própria: outra das grandes sex symbols de sua época, Natalie Wood, apesar de ter 12 anos a menos que Marilyn Monroe, rivalizava de igual para igual pelo título de atriz mais bela de Hollywood. Mas, independentemente dessas comparações, Natalie deixou sua marca e um legado inesquecível na cultura pop mundial. Sua beleza e talento ainda encantam gerações. 7. Bruce Lee, de 1940 a 1973. Nascido 27 de novembro de 1940, Hospital Chinês, São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Morreu 20 de julho de 1973, idade 32 anos, Kowloon Tong, Hong Kong. Motivo da morte: edema cerebral. Autópsia da época apontou que reação alérgica teria causado edema cerebral,
mas estudo recente sugere causa relacionada ao consumo excessivo de água. Filme icônico: Operação Dragão, 1973. Curiosidade: considerado um dos maiores artistas marciais de todos os tempos, Bruce Lee faleceu aos 32 anos, pouco antes do lançamento de seu maior sucesso, que revolucionou o gênero de ação no cinema. Pergunta: Bruce Lee mudou a forma como o cinema retrata as artes marciais. Qual é sua cena de luta favorita dele? Opinião própria: Bruce era muito mais que um ator marcial. Ele foi um exemplo de determinação e persistência. Graças a essa determinação, abriu as portas para atores chineses em filmes de ação, permitindo que hoje tenhamos astros como Jet Li e o icônico Jackie Chan, que se tornaram lendas do cinema. Bruce não apenas deixou uma marca ou legado na cultura pop. Ele é um símbolo de resiliência e inspiração para gerações. 8. Brandon Lee, de 1965 a 1993. Nascido 1º de fevereiro de 1965, Oakland, Califórnia, Estados Unidos. Morreu 31 de março de 1993, idade 28 anos, Wilmington, Carolina do Norte, Estados Unidos. Motivo da morte: morte acidental, disparo de arma de fogo acidental, durante as filmagens do filme O Corvo. Filme icônico: O Corvo, 1994. Curiosidade: filho de Bruce Lee, Brandon morreu tragicamente durante as filmagens de O Corvo, vítima de um acidente com uma arma cenográfica, um evento que chocou Hollywood e o público. Pergunta: você sabia dessa tragédia durante as filmagens de O Corvo? O que acha da performance de Brandon no filme? Opinião própria: Brandon Lee tinha tudo para ser ainda maior que seu pai, mas, infelizmente, o destino tem seus próprios planos. Quanto à franquia O Corvo, Hollywood deveria honrar a memória de Brandon e parar de fazer remakes, pois o filme e sua atuação são perfeitos. Independentemente de ter sido um acidente ou um crime, Brandon, assim como seu pai, deixou sua marca registrada no cinema e na cultura pop. 9. Anton Yelchin, de 1989 a 2016. Nascido 11 de março de 1989, São Petersburgo, Rússia. Faleceu 19 de junho de 2016, idade 27 anos, Studio City, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Motivo da morte: acidente doméstico, atropelado pelo próprio carro, após uma falha no freio de estacionamento. Filme icônico: Star Trek, 2009. Curiosidade: Anton faleceu tragicamente em um acidente doméstico aos 27 anos, mas em pouco tempo, consolidou-se como um dos atores mais promissores de sua geração. Pergunta: você acompanhava a carreira de Anton Yelchin? Qual filme dele mais te marcou? Opinião própria: Anton não apenas deu vida ao personagem Pavel Chekhov, ele trouxe autenticidade ao papel graças às suas raízes russas. Sua atuação foi tão marcante que até Walter Koenig, o ator que interpretou o primeiro Chekhov, elogiou o trabalho do jovem. Anton deixou sua marca registrada em um curto período de tempo no cinema mundial e será sempre lembrado como o Pavel Chekhov da nova geração, que ajudou a renovar o amor por Star Trek. Como fã de Star Trek e de cinema, deixo aqui minha profunda admiração por este talentoso e promissor ator, que já se tornou um ícone da nova geração na cultura pop. 10. Paul Walker, de 1973 a 2013. Nascido 12 de setembro de 1973, Glendale, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu 30 de novembro de 2013, idade 40 anos, Valência, Santa Clarita, Califórnia, Estados Unidos. Motivo da morte: acidente automobilístico, faleceu enquanto filmava Velozes e Furiosos 7. Filme icônico: Velozes e Furiosos, 2001. Curiosidade: Paul Walker faleceu tragicamente em um acidente de carro enquanto ainda estava filmando Velozes e Furiosos 7. O filme foi concluído com a ajuda de efeitos especiais e seus irmãos como dublês. Pergunta: qual é sua cena ou filme favorito de Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos? Opinião própria: e para finalizar essa nossa montanha-russa de emoções, não poderíamos deixar de fora o eterno Brian O'Connor. Paul Walker, para mim, foi e sempre será a verdadeira cara de Velozes e Furiosos.
Peço desculpas aos fãs de Vin Diesel, mas é impossível não associar Poe à franquia, mesmo que ele tenha trabalhado em outros filmes. É como olhar para Daniel Radcliffe e não pensar em Harry Potter. Paul Walker conseguiu criar essa conexão única com o público. Ele deixou uma marca indelével no cinema e na cultura pop moderna, eternizando seu legado como um dos grandes ícones do entretenimento contemporâneo. Menção honrosa 1. Alina Hutchins, de 1979 a 2021. Nascida 9 de abril de 1979, Orodes, Ucrânia. Faleceu 21 de outubro de 2021, idade 42 anos, UNM Hospital, Albuquerque, Novo México, Estados Unidos. Motivo da morte: acidente com arma de fogo durante as filmagens do filme Rust. Curiosidade: Alina Hutchins, uma talentosa diretora de fotografia, perdeu a vida tragicamente enquanto fazia o que amava. Durante as filmagens de Rust, um disparo acidental envolvendo uma arma cenográfica resultou em sua morte. Sua perda chocou a indústria cinematográfica e reacendeu debates sobre segurança nos sets. Pergunta: você acredita que as produções cinematográficas deveriam adotar medidas mais rígidas para garantir a segurança de todos no set? Opinião própria. Alina era uma profissional dedicada e visionária, cujo trabalho inspirava e emocionava muitos. Sua partida precoce é uma lembrança dolorosa de que a paixão pelo cinema deve sempre ser acompanhada de cuidado e segurança. Seu legado vive em suas obras e no impacto que causou na sétima arte. Menção honrosa 2. Conway Wycliffe, de 1966 a 2007. Nasceu em 1966 em Paeroa, Nova Zelândia. Motivo da morte: acidente de carro enquanto preparava uma cena para Batman, O Cavaleiro das Trevas, 2008. Curiosidade: Conway Wycliffe era técnico de efeitos especiais e morreu durante os preparativos de uma cena de ação no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas. Ele estava testando uma sequência com um veículo quando o acidente ocorreu. O filme foi dedicado à sua memória. Pergunta: você sabia que a dedicação de profissionais como Conway Wycliffe é o que torna as cenas de ação tão memoráveis no cinema? Opinião própria. Conway foi um artista dos bastidores, cujas contribuições tornaram possíveis algumas das cenas mais icônicas do cinema. Sua paixão pelo que fazia é uma inspiração, e sua perda é um lembrete de que cada detalhe nos filmes é fruto do trabalho árduo e da dedicação de muitos heróis anônimos. Esta menção honrosa é dedicada a 2 profissionais que morreram fazendo o que amavam. Sabemos que há muitos profissionais na sétima arte, e esses 2 representam todos aqueles que não aparecem à frente das câmeras, mas são fundamentais por trás delas. Se eu pudesse vê-los, diria apenas 2 palavras: muito obrigado. Bloco 3. Impacto cultural e legado. Esses atores não foram apenas estrelas passageiras, eles influenciaram gerações de fãs e artistas. Suas performances continuam a inspirar diretores, roteiristas e atores ao redor do mundo, e suas histórias nos lembram do poder transformador do cinema. Já por trás das câmeras a dedicação, e até o anonimato destes profissionais que dão a sua vida para fazer as estrelas brilharam que às vezes não são reconhecidos, merecem serem lembrados por suas dedicações ao cinema. Hoje relembramos talentos que deixaram saudades, mas cujos legados são eternos. Seja James Dean, Heath Ledger ou qualquer outro nome dessa lista, cada um deles contribuiu para fazer do cinema o que ele é hoje, uma arte que transcende o tempo. E agora queremos saber, qual desses atores você mais sente falta? Há algum que você incluiria na lista? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos ouvir sua opinião. Cinemaníacos, se você também sentiu o coração apertar relembrando essas estrelas, já deixe o like para ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar revivendo a magia do cinema clássico. E aproveite para conferir nossos outros canais. Lady Scarlet Gameplay, o melhor dos games. Cinevisão, Mundo Geek. O universo geek em foco. Cinevisão, Otakus. Tudo sobre animes e mangás. Cinevisão, K-drama e cinema asiático. A cultura pop asiática que você ama. E claro, o nosso querido Cinevisão, televisão e cinema.
especializado em análises de filmes de 1950 a 2000. Até a próxima, e que a magia do cinema continue viva em nossos corações. Até os próximos vídeos.